falso profeta de Roma. Há um trono em Roma que não pertence a nenhum rei, e um homem que fala com voz de pastor, mas cujas palavras ecoam como decretos de império. No coração do Vaticano, entre colunas de mármore e vitrais de ouro, ergue-se uma instituição que sobreviveu a milênios, resistindo a impérios, guerras, pestes e revoluções. E ali, sentado sob a cúpula de São Pedro, há aquele a quem muitos chamam o Vigário de Cristo. Mas outros, com temor e convicção, o chamam de outra coisa: o falso profeta de Roma. 1. O trono e a máscara da santidade. Desde que o imperador Constantino concedeu liberdade ao cristianismo no século IV, a fé simples dos apóstolos foi se transformando em uma máquina monumental. Aquele que começou pregando descalço passou a ser representado por tronos dourados, coroas de rubi e cetros de prata. O pescador tornou-se príncipe e o altar converteu-se em trono. O Papa nasceu dessa transmutação, a fusão entre o sagrado e o poder político. Dizia-se sucessor de Pedro, o humilde discípulo que chorou diante de Cristo. Mas, diferente de Pedro, o Papa jamais foi crucificado. Ele reinou. E reinou com mais autoridade do que muitos imperadores romanos, pois enquanto os reis dominavam corpos, o Papa governava almas. 2. A voz que moveu o mundo. Durante séculos, uma única assinatura papal podia mudar o destino das nações. A palavra de Roma decidia coroações, condenava povos inteiros e autorizava guerras santas. A Igreja Católica não apenas pregava o Evangelho, ela ditava o curso da história. Sob o pretexto da fé, o papado acumulou ouro, terras e privilégios. Quem discordava era rotulado de herege. Quem ousava pensar era silenciado. A cruz tornou-se estandarte de batalhas e o incenso encobria o cheiro de sangue. O Papa era, então, o pastor de um rebanho imenso, mas o cajado servia tanto para guiar quanto para ferir. O medo do inferno tornou-se instrumento de governo e a confissão, uma arma de espionagem espiritual. Assim nasceu o poder invisível, aquele que domina não pela força, mas pela consciência. 3. O nascimento do império espiritual. A riqueza do Vaticano não se construiu apenas com fé, mas com cálculo. Reis e nobres, buscando absolvição, doavam fortunas. Os camponeses entregavam o dízimo, acreditando comprar o céu. E enquanto a Europa mergulhava na fome, o ouro cintilava em Roma. Cada basílica, cada catedral era uma fortaleza do espírito, mas também um monumento à submissão humana. A igreja que pregava a renúncia tornou-se o império mais próspero da terra. E seu governante, o Papa, era simultaneamente sacerdote, monarca e legislador. Mas quanto mais a riqueza crescia, mais distante ficava o espírito do Cristo que viveu em pobreza. Aquele que dissera: "Meu reino não é deste mundo", via seu nome usado para erguer tronos terrenos. 4. A escuridão da Inquisição. Quando o poder é absoluto, a fé torna-se uma lâmina. A Inquisição papal foi o reflexo mais sombrio dessa autoridade. Em nome da pureza doutrinária, milhares foram presos, torturados e queimados. Livros foram destruídos, filósofos silenciados, e o medo reinou nas praças iluminadas por fogueiras sagradas. Homens e mulheres foram obrigados a confessar crimes que nunca cometeram, e a ciência foi declarada inimiga da fé. Mas, na verdade, o inimigo não era o erro, era o questionamento. Porque questionar o Papa era questionar o próprio Deus. E assim, sob o manto da santidade, a Igreja de Roma consolidou o domínio que nenhuma espada jamais conquistou,
o domínio sobre a alma humana. 5. O falso profeta segundo as Escrituras. No livro do Apocalipse está escrito: E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13, 11. Essa figura, o falso profeta, não surge como um tirano, mas como um pastor aparente. Tem aparência de cordeiro, manso, piedoso, santo, mas fala com a voz da serpente. Ele engana as nações, realiza sinais e conduz multidões a adorar a primeira besta, o poder político global. Muitos intérpretes viram no papado a realização simbólica dessa profecia. O Papa, vestido de branco, fala em nome de Deus, mas representa uma estrutura que há séculos mistura espiritualidade com política, fé com riqueza e devoção com dominação. É a besta de aparência sagrada, a religião transformada em império. 6. O poder que atravessou os séculos. Nenhum império sobreviveu tanto quanto o Vaticano. Roma caiu, Bizâncio ardeu, impérios se dissolveram. Hoje, o Papa não impunha espada nem assina decretos de morte. Ele sorri, fala de amor, de paz, de meio ambiente. Mas seu poder continua o mesmo, invisível, global e psicológico. Com uma única declaração, pode mudar o rumo de eleições, mexer na economia e acalmar guerras. O mundo moderno esqueceu que o papado é mais do que religião. É uma monarquia espiritual com relações internacionais. Um Estado com seu próprio banco, exército e leis. E por trás das janelas do Palácio Apostólico, o eco das antigas decisões ainda vibra. O mesmo eco que, outrora, fez reis se ajoelharem na neve, pedindo perdão. 7. O Vaticano e seus segredos. Sob os corredores silenciosos do Vaticano, há cofres e arquivos que o público jamais verá. Milhares de documentos, cartas, manuscritos. Talvez segredos sobre civilizações, tratados com impérios e verdades que poderiam abalar a própria história do cristianismo. Os papas, ao longo dos séculos, guardaram mais do que relíquias. Guardaram informações. Informação é poder. Aquele que conhece os pecados dos reis, as fraquezas dos povos e as verdades ocultas da fé, domina sem precisar guerrear. Essa é a essência do falso profeta. Governar sem parecer que governa. 8. A religião como sistema de controle. A Igreja de Roma aprendeu cedo que a fé pode mover multidões, mas o medo as mantém submissas. O inferno foi pintado em detalhes. O purgatório inventado como ponte entre culpa e salvação. E as indulgências vendidas como bilhetes para o céu. O pecado tornou-se moeda, e a absolvição, um contrato. Essa estrutura perdurou porque alimenta 2 forças eternas do ser humano: o medo do castigo e o desejo da eternidade. E é aqui que o falso profeta cumpre seu papel, não como um monstro visível, mas como um sistema perfeito de adoração controlada. 9. O falso profeta moderno. O Papa contemporâneo aparece humilde. Fala de justiça e misericórdia. E, de fato, suas palavras tocam milhões. Mas sob a suavidade do discurso existe a mesma engrenagem de 2000 anos. Uma instituição que não sobreviveu tanto tempo apenas pela fé, mas pela política disfarçada de devoção. Quando o mundo se volta para Roma buscando respostas, Roma responde com diplomacia. O Vaticano negocia com nações, participa de conferências da ONU, discute economia verde e globalismo. Assim, o profeta moderno não fala apenas da salvação das almas, mas do governo do planeta.
E isso, segundo os intérpretes do Apocalipse, é exatamente o que o falso profeta faria: preparar o caminho para a união global, onde fé e poder se tornam um só corpo. 10. A beleza e o engano. É impossível negar. O Vaticano é belo. Suas catedrais, esculturas e pinturas são obras que definiram a arte ocidental, mas essa beleza é também um véu. Por trás da música sacra e das vestes douradas, há um eco de dominação, um lembrete de que o brilho do ouro pode esconder o escuro da ambição. A voz do falso profeta, portanto, não soa cruel. Ela é doce, convincente, encantadora. Ela fala de união, de humanidade, de um novo mundo de paz. E é exatamente por isso que é temível. Porque não obriga, convence. E não há corrente mais forte do que a que se usa com amor e aparência de bondade. 11. O chamado ao discernimento. Chamar o Papa de falso profeta não é uma ofensa pessoal, mas uma leitura espiritual e simbólica. Significa reconhecer que o poder absoluto, mesmo em nome da fé, corrompe. Significa lembrar que Cristo fundou um caminho, não um império. Uma comunidade, não uma cor. Não uma corte. E que todo homem que se coloca entre Deus e o povo, como mediador supremo, já se perde no orgulho de Babel. A Igreja, no fim, é reflexo da humanidade. Busca Deus, mas ama o poder. E o Vaticano é o espelho máximo dessa dualidade. 12. O fim e o princípio. Um dia, o ouro do Vaticano há de empalidecer. As paredes de mármore se tornarão ruínas, como os templos de impérios antigos. Mas a verdade, essa jamais se corrompe. O Cristo que pregava nas colinas, com pés empoeirados e voz serena, continua acima de todo o trono terrestre. E quando a última trombeta soar, nenhuma coroa, nenhuma tiara, nenhum palácio servirá de abrigo. Então, o falso profeta de Roma será lembrado não por seu ouro, mas por sua obra de engano, o império que transformou a fé em poder e o nome de Deus em bandeira política. E nesse dia as máscaras cairão. O rebanho verá o pastor verdadeiro, e Roma voltará a ser apenas pedra e pó.